Fião, vou começar a andar com um taco de beisebol na sala. O primeiro que falar de mim, eu vou descer a paulada na cabeça. Bora, filho. Boa tarde, gente. Boa tarde, Zé. Nosso entrevistado de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o país sede da Copa do Mundo, que é o Catar. A gente vai falar sobre um pouco do clima, da região, onde fica localizado, cultura e tal. Então, você sabe, tipo assim, lá é um pouco difícil as coisas, que nem tem muitos critérios que tá dificultando as pessoas lá. E como que é um pouco lá a cultura de lá? Vamos lá. O Catar é um país de maioria muçulmana, árabe. A cultura árabe ela é baseada. A cultura árabe é a religião árabe, né, a religião islâmica, perdão. Ela é baseada no Alcorão. O Alcorão funciona muitas vezes também com um conjunto de leis, né, que é chamado de Sharia. Então, esse conjunto de leis que é aplicado lá no Catar, assim como é aplicado na Arábia Saudita e em outros países da região do Oriente Médio, são bastante rígidas, né? São bastante, como que eu vou dizer, qual termo que eu posso usar? Conservadores, para não dizer outra coisa, assim, né? Em relação ao Catar. Então, bebida alcoólica é proibida, relações homoafetivas são proibidas, a traição ou o adultério também é considerado um crime capaz de ceifar a vida de uma pessoa, principalmente se for uma mulher, né, obviamente que os direitos humanos ou os direitos da mulher no Catar basicamente são muito restritos, são pouquíssimos, né? Então é um país, como você disse, bastante difícil de se viver. Mas lembrando que é uma questão cultural, as pessoas que ali habitam estão habituadas a esse tipo de situação, de comportamento, de cultura. Tá? A gente sabe que eles pagaram, tipo assim, a Copa não ia ser lá, né? Mas eles pagaram mais de US$ 1 trilhão pra mudar a sede e ser lá. Então vamos falar agora um pouco sobre a economia de lá. Tipo assim, se baseia em quê? Sim, vamos lá. A economia do Catar ela é basicamente petróleo e gás natural, combustíveis fósseis. Tá? A região onde o país está, que é a Península Arábica, é a região que detém ali 60% das reservas de petróleo do mundo, certo? E eles dominam esse mercado. Em outras eras geológicas, essa península que hoje ela está acima do nível do mar, ela já foi submersa. Eles eram um mar, uma porção de mar ali. E o petróleo e o gás natural tem, né, basicamente são derivados fósseis de ambientes marinhos. Então, como ali era um antigo oceano, a deterioração e o acúmulo de matéria orgânica do ambiente marinho proporcionou a formação desses minérios fósseis, né, desses combustíveis fósseis, petróleo e gás natural. Então a economia do país gira em torno disso. Nos últimos anos, com a Copa do Mundo, toda uma infraestrutura, logística de transporte, os estádios precisavam ser construídos, porque o país basicamente não tinha nem estádio de futebol para sediar a Copa, né? Então envolveu-se ali uma outra atividade do setor de construção civil, né? Que também se fortaleceu durante esse período, mas principalmente as principais atividades econômicas ali é exploração e exportação de gás natural e petróleo. Em relação ao que você disse, né, que o Catar, né, pagou a FIFA um montante em dinheiro para sediar a Copa, isso já vem acontecendo há algum tempo. Vamos entender. As duas últimas Copas, Rússia e a anterior à Rússia, Brasil. Né? Anterior ao Brasil, África do Sul. Se nós analisarmos, esses três países fazem parte dos BRICS. São países em desenvolvimento, países emergentes. Então, por que a FIFA escolhia esses países? Vamos lá. São países que queriam desenvolver-se e entendiam que trazer um evento de nível global traria investimento. Porém, a gente não constatou grandes lucros e grandes investimentos na África do Sul. Nós não constatamos grandes lucros e investimentos aqui no Brasil, nem na Rússia. Então, a própria comunidade internacional estava percebendo que a FIFA estava utilizando-se de países subdesenvolvidos para seu próprio enriquecimento, né? E é por isso que, nesse sentido, poucos países da Europa se candidataram para 2022, né? Então, qual é a estratégia da FIFA agora?
não mais países desenvolvidos, países ricos. Então, vamos dizer assim, aquele que pagar mais leva o Mundial, leva a Copa do Mundo. Tá? E a temperatura de lá é bem alta, isso deve por quê? Sim, vamos lá. O clima é desértico, tá? Basicamente não há vegetação. Altitude muito baixa, os lugares mais altos aí não passam de 50 metros de altitude. Então a gente tem a questão da reflexão do calor. Quanto mais alto, a tendência é que fique cada vez mais frio, né? Não é uma regra, mas é uma média de cada 200, 250 metros de altitude menos 1 grau Celsius. Como a região é muito plana, muito baixa, muito próxima do nível do mar, parte da radiação que incide sobre o deserto ela é refletida de volta para a atmosfera. Só que nas camadas mais próximas, né, do solo, esse calor é mais forte. Então por isso, quanto mais alto, menos quente ou mais frio, ok? Então é uma região muito quente, falta água, não tem água, né? Então isso dificulta o surgimento de vegetação, né? Porque não há chuvas basicamente, e ali normalmente o dia fica, né, passa dos 40 e a temperatura diminui um pouco em função da falta de água, porque a água é um dos responsáveis por manter o calor durante o período noturno. Como não tem água, assim que o sol se põe, rapidamente o calor que foi absorvido pelas rochas, pelo solo, ele se dissipa, porque falta água. Tá? Essa é uma característica de regiões desérticas. Dia muito quente, noites, às vezes, muito frias até abaixo de zero, dependendo do período do ano. Você sabe também que o Catar é um país muito novo, né? Sim. Ele pegou sua independência há pouco tempo. 2005 ele tornou-se independente. Não, 2005 foi a sua constituição, mas ele tornou-se independente nos anos 90, se não me falha a memória. Isso é um país muito novo, então, em relação ao desenvolvimento e aquisição de direitos, de evolução enquanto sociedade, ainda há muito que se fazer e que se mudar no Catar. Como eu disse, é um país rígido, consumo de álcool é proibido, embora tenham aberto essa exceção durante os Jogos da Copa do Mundo, mas vocês perceberam que é uma característica. Eles jogam o valor da cerveja, por exemplo, que foi o mais que tem se falado, isso, bem alto, que é para coibir o consumo do álcool, entende? E eu, se não me engano, eu vi uma notícia que eles limitam o consumidor a 3 cervejas, né, por pessoa. Eu não sei como é feito esse controle, né? Como que eles vão controlar que a pessoa, né, tome somente 3 cervejas. Então não há como entender essa questão. Mas por que eles proíbem o álcool? Porque, segundo as leis islâmicas, o álcool ele seria como um pecado, né? Então é muito comum, não só no Catar, vários países da região ali proíbem o consumo de álcool. Tem a questão também, né, da homoafetividade. Eles não permitem demonstrações de afeto masculinas, né, femininas, bissexuais, lésbicas, gays, enfim, mesmo que seja um casal, homem e mulher, não se permite manifestações de afeto em público. Eles dizem que isso é um desrespeito. Então, como eu disse, é um país bastante conservador e bastante difícil de se viver, né? Para nós que somos aqui amparados por uma Constituição que nos dá diversos direitos, né? E temos a nossa maneira de vida muito baseada no modelo europeu, né? de vivência, é um choque cultural para nós, né? É saber que ainda hoje, em 2022, tem países que vivem e pessoas que vivem a essa maneira. Inclusive lá também, não podemos usar roupa curta de Isso. Tem muitas questões. A questão da vestimenta, né? O hijab ou a burca, dependendo da região do país ou do próprio Oriente Médio, são vários os tipos de vestimenta feminino, né? Cada uma tem um nome, mas também são bastante conservadores e exigentes em relação a isso, né? As mulheres, por exemplo, elas não podem sair sozinhas, elas só podem ser acompanhadas, no caso, se ela for casada, do marido, né, ou de um filho. Se ela for solteira, somente do pai ou de um irmão.
Ela não pode, por exemplo, sair sozinha ou sair com um amigo, estar na companhia de um homem que não seja da sua família. Né? Então, para as mulheres, a situação no Catar é bastante ruim. Para as mulheres é bastante ruim a situação no país. Vamos aí, pra gente pôr um fim nessa conversa. Certo. O que você acha que é a Copa? Tipo assim, maior decepção? Vamos lá. A maior decepção é difícil dizer, porque a gente tem que esperar o Mundial para dizer, né? Quem a gente depositava esperança ou grande expectativa e não foi tão bem. Mas eu acredito em 3 favoritos. Tá? O nosso Brasil, eu acho que o time está mais coeso em relação a 2018, está mais unido, está mais entrosado, né? Vem uma crescente muito boa. Tem algumas ressalvas e críticas a fazer a nossa seleção, mas não é o caso da nossa entrevista aqui. Então acho que o Brasil é um favorito. Acho que a Argentina, né, a nossa rival aqui na América do Sul, também é favorito. Infelizmente eles são favoritos porque, assim como o Brasil, eles nos últimos anos eles se fortaleceram muito como equipe, como grupo, né, estão com muitos jogos invictos, né, pelo que eu pude acompanhar. Estão jogando um bom futebol, porque o futebol é momento, né? Às vezes você tem um time super estrelado, mas que não vive um bom momento, então acaba não indo bem, ainda mais numa competição tão curta, que são 7 jogos, né, até ser ou não campeão. E eu coloco correndo por fora a França, que tem um bom elenco, porém já vem sofrendo com alguns desfalques, né? Ontem mesmo, vocês devem ter acompanhado a notícia que o Benzema está fora da Copa. Uma pena para os franceses e para quem gosta de futebol, porque realmente é um atleta de elite, muito bom jogador e que vai fazer falta, né, para a seleção francesa. É isso, pessoal. Beleza? Então é isso, a gente queria agradecer ao Zé. Obrigado. Precisamos.